Olá, amigos da TV Rio Preto, canal 7 da NET, claro, é com imenso prazer que eu entro na sua casa para falar hoje de um tema muito polêmico e nada mais, nada menos que para falar desse tema, está até presente hoje o nosso diretor-geral, nosso advogado, o doutor Henrique Dias. Henrique, tudo bem? Certinho, Seja bem-vindo, tudo bom? Obrigado. Hoje o tema é polêmico. Muito polêmico. Nós estamos dois quadros aí, são dois temas polêmicos, não vai ser só um só, vai ser dois temas polêmicos. Um deles é a questão da criação da emenda impositiva da lei orgânica do município de São José do Rio Preto, e a outra, que é mais polêmica ainda, que é qual? Aumento de vereadores. Pois é. E nos nossos estúdios estão duas autoridades da Câmara Municipal de Rio Preto, não é isso, Henrique? Duas autoridades máximas do nosso legislativo. Perfeito. Quem são eles? Nós tivemos a honra de aceitar, nós convidarmos e aceitar o convite, o presidente da Câmara de Rio Preto, o vereador Pedro Roberto, e o delegado de polícia e vereador Renato Pupo, que vem aqui para explanar para os senhores exatamente esse tema que o Abrão já disse, que é o projeto de emenda à lei orgânica número 2 de 2022, que é a emenda impositiva na lei orgânica do município de São José do Rio Preto. Então, até para começar isso, eu vou passar a palavra ao nosso amigo Pedro Roberto, presidente da Câmara, para ele expor um pouquinho para os senhores, até para entender um pouquinho melhor o que é essa emenda impositiva. Pedro Roberto, por favor, tenha a palavra para explicar para o nosso telespectador o que significa isso. Saudação aí a você, doutor Henrique, Abrão, também ao meu colega de trabalho, doutor Renato Pupo. A emenda impositiva é fruto de uma emenda à Constituição Federal que permite, né, hoje a nível federal, os deputados federais fazem 1,2% do ano anterior da receita corrente líquida, eles fazem as chamadas emendas parlamentares. Isso acontece em Brasília. Em São Paulo, a Assembleia, também com base nesta mesma legislação, né, porque tudo tem que estar amparado pela Constituição, a Assembleia Legislativa tem também as emendas, né, as emendas parlamentares de caráter impositivo, que é referente 0,3 também da receita corrente líquida do ano anterior. E isso já há algum tempo, essa emenda de 2015, ela também houve alguma alteração na emenda, mas manteve-se esse percentual, o que permite aos municípios também, e isso vai de município a município, né? Município que tem interesse, a Câmara, né, Municipal que tem interesse, tem que aprovar e incluir na sua lei orgânica do município esse dispositivo. Nós temos cidades aqui muito próximas, no caso de Itanabi, que já tem, acho que uns 2, 3 anos, já tem essa emenda parlamentar impositiva já funcionando. Eu tenho conhecimento, por exemplo, de Franca, que também tem essa emenda parlamentar, e recentemente Campinas também aprovou a inclusão na lei orgânica também dessa emenda parlamentar. E agora nós temos na Câmara, por iniciativa do vereador Bruno Moura, essa proposta. Nós já votamos a legalidade, né, todo o projeto, nós temos 2 votações, votamos a legalidade e vamos votar o mérito. Na legalidade, passou, né, porque é legal, está na Constituição, e agora nós estamos aguardando a votação do mérito. Ok. Gostaria de passar a palavra agora para o nosso vereador Renato Pupo, até para ele também explanar e fazer os seus comentários sobre essa emenda, doutor Renato. Bom, em primeiro lugar, cumprimentar a todos, meu amigo, meu companheiro de Câmara, nosso presidente Pedro Roberto, cumprimentar o doutor Henrique, Abrão, toda a equipe da TV Rio Preto, a todos que nos assistem. Dizer o seguinte, a explanação já foi feita, muito bem feita pelo nosso presidente, vereador Pedro Roberto. Eu vou abordar alguns pontos dessa emenda.
A emenda impositiva, ela existe a nível nacional, a nível estadual, para que os deputados possam trazer recurso para suas bases. Então, um deputado de Rio Preto e região, ele traz um recurso para a Santa Casa, para o HB, ele tem essa autonomia, sem ficar dependendo da boa vontade do presidente, se for emenda federal, ou do governador, se for emenda estadual. Com base nisso, querem implantar isso em Rio Preto. O argumento, até respeito, tem um ponto positivo. Por exemplo, o vereador de oposição não fica refém do gestor. E quando eu falo isso, não estou falando da atual legislatura, não estou falando do atual prefeito. Mas existe, não há como a gente negar, aquela questão de tem prefeito que mistura as coisas. Ah, esse vereador vai passar pão e água. Então nada que ele indicar vai ser atendido. Quem da oposição acaba tendo voz. Exato. Então é para dar autonomia para o vereador. Porque muitas vezes uma entidade procura um vereador e o vereador ele é intermediador entre a população e o gestor. Ele faz a intermediação e quando ele não alcança êxito, tem gente que entende, mas tem gente que não entende. Tem gente que acha que houve má vontade do vereador. Então, essa emenda impositiva dá força, dá autonomia. Isso tem de positivo. O que tem de negativo, e por isso, desde o começo, eu me manifestei contra. Então, nós temos notícias de problemas que ocorrem no Brasil afora, e quando eu falei isso na Câmara, eu fui mal interpretado, teve vereador que foi à tribuna falar besteira, mas é fato, é fato. Então, por exemplo, tem parlamentar que acaba destinando recursos para uma entidade com a qual ele tem a maior ligação. O seu é reduto natural eleitoral isso, ali, seu né, reduto eleitoral. Em detrimento de uma outra entidade, às vezes é uma entidade apolítica, uma entidade que não se envolve, não apoia ninguém e que necessita mais. Então essa entidade acaba ficando prejudicada. Esse é um dos primeiros problemas que a gente vê. O segundo problema grave, isso também ocorre Brasil afora, não vou dizer que todo mundo faz isso, mas tem notícia. É o tal do pedágio. Infelizmente, a gente ouve notícias de parlamentares que mandam emenda para um determinado lugar e seguram um percentual, 10%, 20%. E quando eu falei isso na Câmara pela primeira vez e isso se tornou público, eu já fui procurado por um munícipe que me falou que numa entidade onde a esposa dele trabalha como voluntária, aconteceu isso. Não é coisa da minha cabeça. Então a gente tem receio que esses mau hábitos venham para Rio Preto. Esses são os dois pontos. O positivo, a força para o vereador poder atender quem procura, e agora esses dois pontos negativos. Onde está pegando a questão? O percentual citado pelo vereador Pedro Roberto, 1,2%, está na Constituição Federal. A Constituição do Estado trabalha com 0,3%. A lei municipal foi feita com base na Constituição Federal, ignorando a Constituição. O procurador-geral do município, o Dr. Tiesi, fez uma reunião com a Câmara explicando que isso pode gerar a nulidade dessa lei. Pode ser declarada inconstitucional por não estar respeitando o limite estabelecido pela Constituição Estadual. Um outro problema, da forma assodada como está sendo feita, ela está entrando já no orçamento de 2023, que está pronto. Então, para fazer o orçamento de 2023, como que se procede? A Prefeitura consulta todas as secretarias, passa para a gente aqui um resumo das suas necessidades para o ano que vem. As secretarias passam. Aí eles pegam aquilo que tem de previsão de receita e distribuem. Eu tive acesso a essa distribuição. Quase todas as secretarias devem receber menos do que pediram. Aí, para atender as emendas impositivas, você começa a tirar de secretaria A, B, C. Isso gera um desfalque muito grande. Então, qual que é o pedido do Executivo? Que seja feita uma emenda em cima desse projeto de emenda, para que isso passe a valer apenas para 2024. Porque aí sim, o governo, ao elaborar o orçamento de 2024, ele faz a seguinte conta: previsão de receita menos os gastos. E aí, nesses gastos, tem aquilo que é repassado para a Câmara, para o presidente administrar a Câmara, aquilo que vai ser repassado para emendas impositivas. Depois disso, aí sim faz a distribuição para as secretarias. Então, existe esse pedido. E eu espero que os vereadores acatem o pedido do Executivo. Eu já me manifestei contra as emendas impositivas, vou votar contra. Agora, se for atendido essa mudança para 2024, essa redução de percentual de 1,2% para 0,3%, com a anuência do Executivo, que se propôs, inclusive, a sentar com os vereadores para a gente fazer mais ou menos juntos essa distribuição, aí dá para pensar numa aprovação. Do contrário, não terá meu voto. Pedro, tem uma pergunta, baseada no que o doutor Renato falou.
A questão da lei impositiva, por mais que ela tenha essa divisão aqui, que nós temos hoje aqui um percentual de 1,2%, que será 28 milhões e 500, dividido por 17 dá 1,6. Pensando no princípio, que ela é impositiva, né, criado pela lei 2 de 2022. Quando essa emenda impositiva ela é destinada aos vereadores, não tem um parecer técnico de quando essa emenda ela é indicada, tenha algum mecanismo aqui no projeto que ela é incluída, um parecer técnico, por exemplo, eu e o Henrique, nós estamos fazendo essa leitura. Quando você destina, que você tem um percentual para a saúde, o restante vai para a infraestrutura, para asfalto, para N situações. Cada emenda impositiva que é destinada para os vereadores, em cima desse recurso aqui de 1.600.000 para cada vereador, eu vou dar um exemplo, vou destinar uma emenda para um bairro X, Y, que por mais que um vereador de oposição ou situação, vai existir essa questão, num parecer técnico, se vai ser viável ou não, se vai ser repassado para o executivo, Henrique, você que entende mais nessa questão constitucional, a legalidade, vai ter isso, vai ser discutido, vai ser implementado, como que está sendo feita essa discussão? Se vai ser aprovado, se vai ser vetado, o projeto vai ser discutido em outras sessões? Bom, deixa eu também falar da minha posição em relação às emendas impositivas. Eu tenho uma divergência salutar com o meu amigo, que eu respeito demais, Dr. Renato Pupo. Eu sou favorável às emendas, eu pensei muito, e ao final eu entendo que é uma forma do parlamento e do parlamentar ter protagonismo também em questões da cidade. Porque nós, vereadores, andamos cidade, dialogamos com entidades, com pessoas, debatemos orçamento. Por exemplo, nós temos agora pedido, fizemos uma audiência pública, ouvindo a população, e temos pedido da Defensoria Pública, Dr. Tanoni, para implementar um projeto, um programa de moradia, chamado Moradia Primeiro, que é um programa que eu, o vereador Júlio Donizete, fomos à Franca, conhecemos, que trata da questão de população em situação de rua, e é um dos pilares para buscar uma melhor condição e tentar amenizar essa questão da população em situação de rua. E isso não está previsto no orçamento do ano que vem. Então, nós fizemos audiência pública e depois, no coletivo, eu acho que os vereadores, nesse sentido, foram muito responsáveis, nós reunimos, fizemos o cálculo das emendas. Como nós tínhamos 14 vereadores favoráveis, fizemos o cálculo proporcional a 14 vereadores, o que dava um pouco mais de 18 milhões, e fizemos emendas com base nos 18 milhões. Mas não sem antes chamar o governo para conversar. Chamamos o governo, só voltando um pouquinho, tentamos dialogar, e aí realmente o secretário Jair Moretti foi até a Câmara, fizemos uma conversa, e daí, assim, como o prazo ficou muito apertado, nós fizemos uma conversa na segunda e tínhamos um tempo até a terça-feira, que foi dia 1º de novembro, para fazer as emendas. Então, realmente, aí houve um problema que não deu para a gente tentar, vamos dizer assim, alinhar melhor. E, ao final, os vereadores decidiu fazer dessa forma. E não foi uma forma irresponsável, por quê? Esse projeto, então, do defensor, com o pedido do defensor público, foi contemplado em uma emenda de 1 milhão. Um outro pedido do doutor André, que é o promotor da Vara da Infância e Juventude, na questão de acolhimento institucional, também foi contemplado, mais 1 milhão. E nós dividimos as emendas, por exemplo, na área da saúde. As emendas que foram feitas, eu defendo que o governo já estava pensando, já estava no escopo do orçamento que o governo tinha mandado, porém o governo não definia, por exemplo, ele colocou lá, por exemplo, construção de unidade de saúde, mas ele não definia onde. E nós, através dessa emenda coletiva, definimos que deva ser construído no Eldorado. Por quê? Na audiência pública, moradores do Eldorado foram solicitar a construção de uma nova UBS, porque a UBS do Eldorado
é uma das mais antigas. E a região do está Eldorado é a mais lotada, é uma região populosa. De Rio Preto. Então, os vereadores definiram que esse recurso deva ser para a construção de um UBS no Eldorado. Assim como reforma e ampliação, uma outra emenda de um UBS no Maria Lúcia e uma outra no São Francisco, também ampliação. Ou seja, então são 3, 4 milhões e meio, algo em torno de 7 milhões, que a gente fez emenda, mas já está no orçamento. Ou seja, nós não estamos criando uma dificuldade para o Executivo, porque ele já está dizendo, ó, nós vamos fazer. Nós, os vereadores, só decidimos, e aí fica carimbado mesmo, se tudo, né, não tiver nenhum contratempo aí legal, nós, né, a Câmara, através de 14 vereadores, decidiu, olha, essas unidades têm que ser construídas e reformadas. Uma outra questão também que nós contemplamos nas emendas coletivas, eu digo coletivo porque os 14 vereadores, não é a emenda do Pedro, ou do Júlio, do João Paulo, são emendas que todos os vereadores, os 14, concordaram em assinar. Na área da educação, foi destinado pouco mais de 5 milhões para ampliação, reforma e construção de escolas, né? Para ensino infantil, porque há ausência, a falta de vagas em creches. Então, eu entendo que esse conjunto de emendas, e aí foram feitas emendas destinadas a entidades que cuidam da criança, por exemplo, emendas para entidades que cuidam de pessoa com deficiência, tudo entidades conhecidas aí, reconhecidas, como São José Tadeu, Renascer e outras. Então, eu entendo, e aí, como o doutor Renato falou, mesmo depois de pronto, né, das emendas, eu sempre busquei o diálogo com o Executivo. Eu também acho que o melhor caminho é o diálogo com o Executivo. E realmente não foi possível nesse orçamento, porque aconteceu tudo isso. O orçamento já tinha vindo do Executivo. Vindo pronto já, e o projeto entrou aí e acabou criando essa celeuma, mas eu acho sempre que nós devemos buscar o diálogo e o Executivo também. E nesse momento está num impasse mesmo, porque, como disse o doutor Renato, o Executivo está com essas dificuldades, segundo eles, né, que as emendas talvez criem algum problema, mas ao mesmo tempo ele fez essa proposta de 0,3 e ainda para vigorar em 2024. Eu acho que 0,3 é pouco, por quê? Se tratando do Estado, você, a nível dos deputados, 0,3 é a arrecadação do Estado. O orçamento do Estado é uma outra história. Sim. Você tem lá hoje, acho que os deputados, me parece, que vão poder, a partir deste ano, para o ano que vem, direcionar 6 milhões de emenda para cada deputado. Eu não sei exatamente, eu estou aqui, é algo que eu ouvi falar. Sim. Tá? Mas em Rio Preto, como foi dito, na verdade o valor total, ele acho que é 1.300.000, 1.400.000 por vereador. Com um detalhe importante também. 1.600.000. Mas esse valor, ele não é isso. A gente refez esses cálculos e tal. Um ajuste. Detalhe, desse montante de 1,2, metade vai para a saúde. Ou seja, o vereador, eu entendo como nós fizemos. Vamos ver o que a cidade precisa. Onde estão as maiores demandas. E aí, metade vai para a saúde e metade vai para outros setores. Eu defendo sempre que essa destinação tem que ser feita como nós fizemos, analisando, ouvindo a população. É super transparente, a população vai saber para onde vai o recurso, vai saber a hora que o recurso vai ser, vai chegar na entidade, vai para uma determinada obra. Isso a população pode acompanhar. Eu acho que, ainda mais sendo no município, a transparência é muito tranquila. Está aí a imprensa, entidades, pessoas, Ministério Público, que deve acompanhar também e ajudar na fiscalização, assim como os vereadores. Então, só para dizer que eu sou favorável, acho que é um protagonismo que o prefeito não quer perder e que a Câmara tem que ter. Porque o prefeito muitas vezes não atende. O doutor Renato sabe disso. Tem pedidos meus de 2017, que o próprio Executivo falou que ia atender e não atendeu. Então é um momento também do vereador falar, eu quero que atenda essa comunidade. Entendeu? Você acha que é impositivo, se não está sendo aprovada, ela tem parlamentar de caráter impositivo, validade. Deve ser aprovada e deve ser colocada em prática.
Bom, pelo que nós estamos vendo, para encerrar esse primeiro bloco, nós temos os pós e os contras, mas eu vejo, Pedro e Renato, eu vejo que para os vereadores, na realidade, tem uma certa vantagem. Porque se você tem essa emenda positiva na mão para poder realizar os seus trabalhos, para o vereador teria uma certa vantagem. Lógico que levando em consideração o que o doutor Renato disse aqui. Mas aí nós vamos ter, em diversos âmbitos de todas as leis que nós vamos criar, nós vamos ter sempre a brecha para se cometer alguma atrocidade, por assim dizer. Mas, aparentemente, realmente é como você falou, tá? Temos que tomar cuidado com o que já levantou o doutor Renato e também levar a lei adiante e lá na frente botar o Ministério Público para fiscalizar isso daí, tá certo? Nós vamos então a um breve intervalo. Intervalo para nós passar para o segundo bloco. Abrão, o que você está vendo aí? Fábio, você não sabia? A TV Rio Preto agora tem um aplicativo que você pode assistir a nossa programação da TV Rio Preto direto no celular. Caramba, como é que funciona? Qualquer lugar do Brasil e do mundo você pode acessar. Como é que funciona? Pega o teu celular. Pera aí. Ó, vou ensinar vocês. Como é que eu faço? Digita aí, Play Store. Play Store. Isso. Agora você entra aí, TV Rio Preto. TV Rio Preto. Isso. Aí, tá na palma da mão. Caramba, a programação toda tá aqui? Todinha, Fábio. Nossos programas, a nossa grade, até o site, se a pessoa quiser acessar pelo aplicativo, ela pode acessar, Fábio. Então é fácil. Play Store, TV Rio Preto e já assiste. Baixa aí. Voltando do intervalo, vamos retornar para o segundo bloco falando de um tema também que é polêmico, né, Henrique? Que é o aumento de número das cadeiras na Câmara Municipal de São José do Rio Preto. Conta aí como que... Não menos polêmico do que o primeiro bloco. Exatamente. Com certeza. Os dois projetos são polêmicos. Com certeza. E a população precisa saber detalhes, né, Henrique? A Câmara está tentando aumentar em São José do Rio Preto de 17 para 23 vereadores. E são 6 vereadores a mais, implicaria aí já em 18 assessores a mais também nomeado. E para comentar esse assunto, então vamos conversar primeiramente com o doutor Renato. O que o senhor tem para explicar para nós sobre esse aumento de vereadores na Câmara? Bom, eu também já me posicionei publicamente contra esse projeto no momento. Está nas minhas redes sociais, assim como o assunto do primeiro bloco. O argumento que eu respeito é a maior representatividade. Hoje ou ontem eu vi até uma matéria em que se falou muito sobre as minorias, negros, mulheres, comunidade LGBTQIA+. Mas aí um dos veículos de comunicação de Rio Preto fez uma projeção. Em cima da eleição de 2020, se tivesse vigorando já essa regra, teria aumentado o número de mulheres? Não. Os 6 a mais que entrariam, nenhum seria do sexo feminino. Teria aumentado o número de representantes da comunidade LGBTQIA+, que eu saiba, não. Número de negros, 1, que é o professor Diego Mafuz, que já está lá hoje, ficou como suplente e já está lá hoje. Então, não sei se é um argumento suficiente. Eu sei que o momento não me parece favorável, não me parece não. Para mim não é favorável, a economia ainda está se recuperando, não é hora. Nós temos uma Câmara enxuta, não é porque está na minha frente não, mas o presidente Pedro Roberto faz uma boa gestão, uma Câmara enxuta se comparada com o resto do Estado, mas eu acho que não é hora de aumentar gastos. E eu pedi para a minha assessoria fazer um levantamento. Então, peguem ali cidades do porte de Rio Preto, Franca, Marília, Araraquara, Bauru, cidades que têm de 13 a 17 vereadores. E aí, por fim, Ribeirão Preto, que tem uma população bem maior que a nossa, talvez 1,5 a população de Rio Preto, 1,5 a população de Rio Preto. Ribeirão Preto tem 22 vereadores. Se for aprovada essa emenda da forma como se pretende, Rio Preto passará a ter 23, mais vereadores do que Ribeirão. Está dentro do percentual previsto pela Constituição, dentro do número previsto pela Constituição, de cidades que tenham de 450 mil a 650 mil habitantes, podem ter até 25 vereadores. Rio Preto tem 469 mil de acordo com o último censo, então está dentro. Mas eu acho que não é o momento, repito, Rio Preto passa a ter mais vereadores que Ribeirão Preto, por isso eu já me manifestei contrário a essa medida também. E só mais um argumento.
teve uma audiência pública, a população se mostrou contrária, e eu me baseio muito no que pensa a população. Eu lembro sempre a forma como eu pensava antes de me tornar vereador, como eu gostaria que esses vereadores votassem. Então, toda vez que tem alguma votação polêmica, eu lembro quando eu estava do lado de lá, como eu gostaria que o pessoal votasse. E aí eu procuro votar dessa forma. Vereador, rapidamente, se não fosse para a próxima legislatura agora, tá? Se fosse para daqui a 4 anos, na realidade mais que 4 anos, claro que sim, você seria favorável ou não? Não tem como ser para daqui a 4 anos, é para a próxima eleição. Para a próxima eleição. Então, tá? A emenda é para a próxima. Se não fosse para a próxima, eu estou dizendo, se fosse para a outra ainda, você seria favorável a aumentar? Mas eu acho que para outra ainda teria que discutir no próximo mandato, porque é muito cedo para se falar, né? Mas hoje a minha posição é essa, é contrária. Tem toda nova lei, como o assunto anterior, tem os prós e os contras. A gente tem que colocar na balança. Hoje eu acho que não há motivo para mexer por causa dos gastos e por causa do momento que a gente vive. Vou dar uma pitada só para Pedro. Pedro, essa concordância do púlpito de não, esse aumento, eu vou ser bem assim, enfático. Você acha que esse projeto que foi lançado já tem um cunho eleitoral para a próxima eleição daqui a 2 anos? Você acha que tem essa pretensão ou não? O que seria? Bom, primeiro dizer que o projeto foi apresentado, né, pelo vereador Anderson Branco, assinado por outros vereadores. Recentemente, aí na imprensa, ela destacou 11 vereadores que declararam, né, publicamente serem favoráveis ao projeto. O projeto precisa de 12 votos. E tem alguns vereadores que estão avaliando. E dentre esses estou eu, avaliando esse voto favorável ou contrário. E para isso já foi feita uma audiência pública e nós vamos agora, o projeto vai entrar em dezembro para ser votado. Até lá, nós vamos ouvir a população, a minha disposição é ouvir a população, ouvir as entidades. Esse é o papel do vereador, como diz o vereador Renato Pulpa, é ouvir, o quanto mais a população. A questão eleitoral que você coloca, é lógico que os vereadores, aumentando o número de vereadores e cadeiras, quem está lá na Câmara tem uma probabilidade maior de continuar na Câmara, tá? Mas também cria a possibilidade de outros, tá certo, que não estão, virem. E se a população, como eu sempre cito o caso de Mirassol, que Mirassol tem o hábito de trocar quase todos os vereadores. Já teve eleição que só um que não foi trocado. 2, em média é 1, 2, 3. E aí a população pode trocar todos se ela quiser, entendeu? E a questão da representatividade, eu entendo o seguinte, não dá para fazer o cálculo, eu acho, por exemplo, não dá para fazer esse cálculo com base na eleição passada, porque à medida que você tem um número maior de cadeiras, eu acho, e aí eu faço aqui um pedido à população, para que a população inteira participe e procure colocar gente realmente boa na Câmara. Quanto maior o número de vereadores, né? Seja 17, 21 ou 23, quanto maior o número de pessoas responsáveis, que pensam a cidade, eu me classifico dessa forma, eu classifico o doutor Renato também, gente que está interessada na cidade, quer o melhor para a cidade, quer que o dinheiro seja bem investido, tem que lutar muito. Nesse momento, né, participação da população tem que acontecer na eleição. Então a população tem que realmente se organizar nos bairros, associações, entidades, todas as entidades, quando tem eleição, como agora, né, está havendo manifestação, excelente. E também nas sessões, né, Pedro? Ir lá participar, tem que se manifestar, né, para colocar o melhor na Câmara. Porque quanto melhor a Câmara, melhor para todo mundo, melhor para a cidade. Né? Então é isso. Dizer que eu estou avaliando. Rio Preto, só para uma informação importante também, quando eu tive meu primeiro mandato, em 2001, ou seja, 22 anos atrás, eram 21 vereadores. Eu me lembro que aquele ano foi um mandato de muito combate, eu participei de CPI, isso é importante para a cidade também. Dizer que de 2001, 2000 já era, até hoje a cidade cresceu aí, algo em torno de 150 mil habitantes, então é preciso analisar todos os aspectos, tá? Não estou aqui definindo meu voto, mas quero continuar ouvindo. Se alguém estiver aqui participando, pode mandar no meu zap, pode me ligar, pode me procurar,
eu vou estar à disposição para conversar. Maravilha. Muito Doutor bem. Henrique, foi um bate-papo bacana, né, para esclarecer à população, ao telespectador que está aí falando, né, desses dois projetos, né, tanto das emendas impositivas, a criação, e tanto do aumento das cadeiras, né? Então Com certeza. são análises que as pessoas têm que ouvir, discutir, ir até a Câmara, falar com cada vereador e saber a ideia, não é isso, E Henrique? participar, tá? E participar mesmo. Bom, então eu quero aqui agradecer a presença do nosso querido vereador, presidente da Câmara, o Pedro Roberto, agradecer a presença do vereador Dr. Renato Pulpo e dizer para os telespectadores que nós estamos aqui sempre trabalhando para você. Então, sintonize sempre, canal 7 da NET, e que Deus nos ilumine.